Então, o tema que eu venho em cima de uma postagem minha, que foi essa daqui, é invista em você em qualquer situação. Você tem que se diferenciar e ser importante para a sociedade de alguma forma. Senão você vai ter problemas. Eu estou vendo muito e me preocupa na situação atual que nós estamos vivendo, que para mim não é nenhuma novidade, porque eu vivi os anos 80. Então, o que eu vejo muito são pessoas falando, tá ruim, porque estamos em crise e o governo tá ruim e não sei o quê, mas vai melhorar. Assim, esse é um pensamento terrível. É terrível isso. Porque você primeiro está colocando a culpa dos seus erros no governo e na crise. E depois você está colocando a, o bem-estar da sua família numa possibilidade que pode acontecer ou não. Então, é bem grave isso. E a quantidade de gente pensando assim é enorme. Então, você tem um comércio, por exemplo, e você está tendo prejuízo. E o seu pensamento está uma crise danada, a economia está ruim, o governo péssimo, mas vai melhorar. E quando melhorar, eu vou voltar a ter lucro. Isso é terrível. Isso vai acabar com o seu negócio. O seu pensamento tem que ser: tem comércios tendo lucro a despeito da crise? Então eu estou fazendo alguma coisa errada. Ah, nenhum comércio está tendo lucro. Então eu estou numa área errada e eu tenho que mudar. O pensamento de que eu estou mal porque está em crise, porque o governo é ruim, mas vai melhorar, não vai acontecer. Primeiro, porque esperar que o governo vai melhorar, que o país vai melhorar, que não sei o quê, pode nunca melhorar. Pode continuar sempre ruim. Ou pode ficar 20 anos ruim, quando melhorar você já não tem mais nada. Então, eu podia ficar trabalhando de datilógrafo e esperando melhorar porque está em crise, né? Bom, eu sou um excelente datilógrafo, eu vou ficar esperando melhorar. Então, não, eu não estou dizendo que não haja crise, que o governo não seja culpado de nada, mas você não tem poder sobre isso. Você não tem poder para mudar isso. Você pode dizer, eu posso organizar um grupo, uma revolução, mudar o governo, é outro papo, né? E não quer dizer que vai melhorar, porque a história mostra que, a maioria das vezes, grupos que derrubaram governos ficaram iguais ou piores do que ele. Então, se você ou o seu negócio não está indo bem, a culpa é totalmente sua, o erro é totalmente seu, porque o erro pode ter sido só se meter naquele negócio. E agora, não há assim um negócio de errou. Não, todo mundo erra, normal. Você vai errar durante a vida, você vai ter prejuízo durante a vida. Mas o problema é não mudar. O problema é ficar
pensando, não, tá ruim por causa do governo, da crise, mas vai melhorar. Isso é terrível, porque você não pode ter uma atividade que só funciona quando não tem crise. Quando tem crise, você tem prejuízo. Não existe isso. Então você vai, quando não tem crise, você vai, ganha, acumula. Para quando tem crise, você vai e ganha. Então você nunca vai sair do lugar. E vai chegar o momento que, mesmo fora da crise, você vai ficar tendo prejuízo, porque provavelmente o problema não era a crise. Então, você tem que estar sempre se movimentando, você tem que estar sempre mudando, criando. A palavra é criar. Nós passamos de um mundo em que a palavra era repetir para um mundo que a palavra é criar. Não adianta mais você ir para uma empresa repetir, 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 porque você vai ser mandado embora dali a um tempo, porque vai ter outro que vai repetir igual a você por um preço mais barato. Então, cada vez emprego está valendo menos, seja público ou seja privado, porque as pessoas estão ainda nessa ilusão de concurso público. Não tenho nada contra trabalhar em ser funcionário público, mas a ilusão é achar que vai fazer um concurso público e está resolvido, e vai ter tranquilidade para o resto da vida. Não vai. Os salários no serviço público vão ser cada vez menores e a aposentadoria vai desaparecer, igual o privado. O setor público não vai ser uma coisa diferente do privado. Tudo caminha junto. Os empregos estão cada vez valendo menos e cada vez tem menos empregos e cada vez vai ter menos aposentadoria. Então, não tem nada demais você virar funcionário público, desde que você também tenha o pensamento de estar sempre evoluindo e estar sempre poupando e acumulando em valor, porque você tem que ter mais de uma mais de uma atividade, mais de uma fonte de renda, e acumular patrimônio e valor é uma potencial fonte de renda. Então, não existe. As mudanças acontecem mais rápido do que a gente se adapta a elas. Enquanto os taxistas estão atacando o Uber, já veio um outro produto, eu esqueci o nome, não sei o que, 81, que além do mais aceita o cadastro de taxista. Então, esse aí é um caminho sem volta. Os taxistas e o governo não vão conseguir se movimentar com a rapidez que as mudanças vão ocorrendo. Então, se você é taxista, que não tem nada de mais, nem nada de errado, nem nada de indigno em ser, é uma profissão digna como qualquer outra, você pode ficar reclamando do governo, do Uber, do não sei o quê, ou você pode perceber as mudanças e ir mudando com elas. Porque é óbvio que uma quantidade enorme de taxistas vai ficar pelo caminho. Porque a mudança vai ocorrendo mais rápido do que a sociedade se adapta a elas. Então, você tem que estar na frente. Você não adianta você ficar, eu não estou ganhando dinheiro com o meu táxi, porque veio esse Uber, porque está em crise, mas a crise vai passar e o governo vai proibir o Uber. Já tem outro, não tem só o Uber. E esse outro já tem 15 mil cadastros e não sei o que, e não sei o que lá. Não adianta. Você está errado. Não interessa. E outra coisa,
esquece justiça. O mundo não caminha preocupado com justiça. Não caminha preocupado se é justo ou não é justo. Não interessa para a mudança se ela é justa com os taxistas ou não. As mudanças não se preocupam com justiça. Então você pode ficar se sentindo injustiçado, mas isso não vai botar comida no prato da sua família, não. Você pode ficar achando que o seu comércio, a sua atividade de dentista, de médico que for, está ruim, porque é culpa do governo, porque é crise, porque o governo é safado, ou você pode correr atrás e mudar e ver onde você está errando. Se sentir injustiçado e reclamar do governo, reclamar da crise, não coloca comida no prato da sua família. E os governos vão continuar ruins. Uns mais ruins, outros menos ruins. Mas vão continuar ruins, vão continuar levando o seu dinheiro, vão continuar te roubando e você tem que sobreviver a despeito disso. E pode nada melhorar e pode até piorar. O próximo governo pode ser pior do que esse, por mais difícil que seja acreditar nisso. É só ver a Venezuela. Tem governos piores. Então, a crise pode durar 20 anos. Ah, nunca aconteceu. Nunca aconteceu não quer dizer nada. Acontece um monte de coisa que nunca aconteceu. A inflação pode voltar, a inflação de verdade que eu vivi. E pode melhorar também, mas se melhorar, você está preparado. Então, o principal é esqueça que você vai sobreviver repetindo. Não vai. Pode ser o melhor repetidor do mundo. Vai ser escravo de conta. Vai sobreviver, mais ou menos, e tal, não sei o quê, escravo de conta a vida toda. Não adianta. Os seus filhos, se você está preocupado só em passar no Enem, botar nessas escolas de decoreba para passar no Enem, sinto muito. Você está formando muito mal os seus filhos, eles vão sofrer muito. Eles vão passar no Enem, vão passar para uma excelente faculdade. Excelente não, porque não tem faculdade excelente no Brasil. Para uma faculdade supostamente excelente. E depois vão ficar ferrados, sem saber bem o que fazer na vida. Se você tiver muito dinheiro, eles vão viver do seu dinheiro até acabar. Então, não estou dizendo que não seja para passar no Enem, que não seja para fazer faculdade. Mas, se eles não aprenderem a criar, não vão sobreviver. Ponto. Hoje já não está dando para sobreviver. Daqui a 10, 20 anos, vai ser cada vez mais difícil. As escolas, uma porcaria, as faculdades piores ainda. Por quê? Porque escola e faculdade só ensina a repetir. Não ensina a criar. Não deixa criar. Impede de criar. Quantas vezes eu fui retirado da enfermaria, quando eu fazia faculdade de medicina, porque era obrigado a ir para um auditório, ficar ouvindo um idiota falar, para um monte de idiota dormir. Claro, o médico não é bem criar, mas você veja o que a faculdade faz. Tira o estudante da enfermaria, onde ele estava ali atendendo o paciente, que é a única forma de aprender medicina, e bota numa sala para dormir, para ouvir ficar 50 pessoas ouvindo um idiota falar, porque isso não tem como aprender nada assim. E é isso que a escola e a faculdade faz. A escola pega essas crianças de hoje em dia
que são totalmente hiperativas e tá, celular, internet. Não adianta ficar nessa babaquice de agora é Facebook, todo mundo no Facebook, aí todo mundo fica no celular. Não adianta, é assim a realidade. Tem foto do metrô de 1930 em Nova York, todo mundo lendo o jornal. Então, e não adianta ficar, porque eu gosto do cheiro de papel, que é coisa mais imbecil do que cheiro de papel. Papel não tem nem cheiro, sabe? Então, não adianta ficar. As crianças de hoje vão ficar no celular, vão ficar na internet, não ficam nem mais no Facebook, porque o Facebook é uma coisa muito lenta para elas. O Facebook já virou coisa de velho. Ficam no Snapchat, Instagram e tal, que é mais rápido. Aí você pega essas crianças, bota numa sala de aula, onde elas têm que ficar paradas ouvindo uma pessoa falar. É óbvio que isso está fadado ao fracasso. Isso já era atrasado nos anos 50. Então, se você acha que a sua formação é aprender a repetir no colégio, aprender a repetir na faculdade, e que depois você vai fazer alguma coisa, está fulminado. Ou você começa a criar, ou você vai ficar realmente mais um no prejuízo. E assim, você tem um comércio mais ou menos, ou um trabalho mais ou menos, quando o país está bombando, a economia está bombando, você ganha também. Claro, aí é mole, né? Mas não vai ser sempre assim. E a gente não sabe quanto que vai durar as épocas ruins. Você tem que. Não estou dizendo que não vai piorar na crise, não vai piorar quando o governo é uma desgraça, vai, mas você tem que continuar se virando. Você tem que continuar sobrevivendo. E você tem que ver. É porque o pensamento maluco é o pensamento de que o governo, o banco, essas coisas são instituições criadas para te trazer benefícios, para cuidar de você. Essas instituições, elas vivem às suas custas. Elas sugam o máximo que podem de você. Então, você tem que sobreviver às custas disso. Sabe? O governo vai melhorar? Não vai melhorar. O governo vai continuar sendo algo que vive só para te sugar e para te prejudicar. E é pessoal. É pessoal. Hoje, nesse momento, está tendo uma reunião lá. Como é que nós vamos prejudicar o Baster? É pessoal. O que nós vamos fazer para prejudicar o Baster? É pessoal mesmo. É isso. Pode não acreditar, mas é isso. É exatamente assim. Então, diante disso, você tem que sobreviver e melhorar. E digo mais, se você quer ser alguém especial mesmo, você tem que melhorar durante a crise. Você tem que ganhar mais durante a crise. Porque as pessoas são tão malucas que elas pensam assim: bom, como está em crise, não adianta eu fazer nada. Então, elas ficam numa pasmaceira total esperando a crise passar. Não adianta mesmo, porque está em crise, não vende nada, não tenho cliente, não vou melhorar mesmo. Quando você na crise, você tem que trabalhar dobrado, você tem que criar dobrado, você tem que criar mais. Tá bom, a economia está bombando, você pode até dar uma descansada, mas você tem que criar mais. E assim, a crise, o governo ruim, não é para ser algo que te faz piorar. Não. Você tem que. Isso é um incentivo. Cara, eu tenho que criar uma forma de vencer
Pô, eles estão fazendo uma reunião lá hoje, pensando como é que eu ferro com Basta, e eu tenho que aqui ferrar com eles, sobreviver às custas disso. Eu tenho que crescer na crise. Então, é um negócio para te deixar mais forte, não é para te ferrar. Você tem que. E assim, se não está conseguindo, é erro seu. Se não está conseguindo, é você que está errado. Enquanto você não aprender a dizer que você está errado, a aceitar que você está errado, a dizer eu errei, onde eu estou errando, como eu posso melhorar, você não vai melhorar. Porque você quer melhorar de coisas que não dependem de você. Você não vai acabar com a crise, você não vai melhorar o governo. Você só pode melhorar como pessoa, você só pode melhorar como profissional, você só pode mudar de atividade, porque é como eu falei, você tem uma atividade, estamos em crise, estou tendo prejuízo. Então, aonde eu estou errando? Não, não, mas eu não estou errando. Todo mundo na minha atividade está tendo prejuízo. Então troca de atividade. Você está na atividade errada. É o que eu falei. Não, eu, eu e todos os datilógrafos estamos tendo prejuízo. Eu vou continuar sendo datilógrafo esperando melhorar. Então, não me assusta como as pessoas pensam. E além desse negócio de esperar melhorar, a maluquice de não adianta eu fazer nada agora, porque com esse governo horroroso, com essa crise, não adianta. Sabe? Quando deveria, tá em crise, o governo está lá reunido pensando como é que vai me ferrar, eu vou acabar com eles. Agora que eu vou acabar com eles. Eu vou criar mais. Eles não vão me derrubar. E isso vai fazendo você melhorar e melhorar e melhorar. Porque tá cheio de oportunidade aí. Tá cheio de gente ganhando. Tá cheio de empresa aí que tá tendo lucro e lucro e lucro. Agora, que você tenha um pouco menos de lucro, tudo bem. Mas você não pode aceitar, sabe? E se durar 10 anos? E se botarem de volta o governo anterior? Ah, é impossível? Como impossível? Com aquele Senado lá? Impossível? Tem nada impossível. Ah, e nós vamos para a rua, e vamos para a rua e vai mudar tudo. Pode mudar e pode não mudar. Não sou contra ir para a rua, não. Não sou contra o que foi feito. Mas não há garantia que vai mudar para melhor. Tem diversos exemplos na história que o povo foi para a rua, que o povo derrubou o governo, que o povo botou um novo governo e aí foi pior do que o anterior. Tem diversas lições na história de revoluções que tiraram uma porcaria e depois ficou pior ainda. Tirou um ditador e virou um ditador pior ainda. Nós temos um exemplo de Cuba. Todo mundo fala de Fidel Castro, mas ninguém fala de Fulgêncio Batista. Eu não sei nem qual é pior, eu não sei dizer para vocês qual é pior. Eu não tenho conhecimento histórico e não vivi em Cuba para dizer. Mas Fidel Castro só existiu porque tinha Fulgêncio Batista, que era um baita ditador, o povo morrendo de fome e abrindo o país para os mafiosos dos Estados Unidos fazer cassino. E aí veio Fidel Castro. Num primeiro momento, o povo todo estava com ele. No primeiro momento, o povo todo estava com ele, achou que ia melhorar, virou um ditador pior ainda. Então, eu não sou contra ir para a rua e exigir mudanças,
O que eu sou contra é acreditar que isso é uma garantia de que vai melhorar. Primeiro, que normalmente a maioria termina sempre em coisas piores. E depois, você, independente disso, não existe esse crescimento coletivo que se diz, já não existia há 50 anos, hoje não existe menos ainda, só existe o crescimento individual. Sindicato não vai fazer nada por você. Manifestação de taxista é um suicídio. Agora, existe aquele taxista que diz: como é que eu vou fazer, como é que eu vou me virar nessa situação? Como é que eu vou cativar uma clientela? Como é que eu vou me separar disso aí? Isso existe, o crescimento individual. Como é que eu vou criar uma segunda fonte de renda? Isso existe, o crescimento individual. O crescimento coletivo é uma fantasia. O sindicato enriquece o sindicalista. E só. Eu não sou contra sindicato, greve, eu sou contra nada. Não sou contra nenhum movimento. Mas o seu crescimento só vai acontecer de forma individual. Só. Não existe nada que vai acontecer coletivamente. Nada. No mundo atual, nada. E você não tem segurança nenhuma. E as mudanças vão ser cada vez mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida. E a sua única chance é criar, 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 criar. Como é que se cria? Se cria tendo ideia, criando, tendo ideia, criando. A maioria não vai servir para nada, mas é muito interessante o filme que eu vi no avião, Perdido em Marte. Não é um filme espetacular, mas tem uma lição naquele filme que é exatamente sobre o que eu estou falando. O cara pode ficar parado esperando a desgraça, ou parado esperando que aconteça um milagre, ou ele pode criar, 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 criar. É claro que é um filme, uma fantasia, mas mostra bem isso. O que ele fez? Criou, 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 criou. E por que ele pôde criar, criar, criar? Porque ele tinha uma formação especial. Porque ele investiu muito nele antes. Então, aquele filme é muito interessante nesse sentido. Investe em você e cria. E quando você investe em você, numa crise, você vai conseguir criar e não ficar esperando um milagre. Então, o que a maioria das pessoas faria naquela situação? Ficava ali esperando acontecer um milagre, que é o que as pessoas estão esperando agora na crise. E aí, uma minoria faria o que ele fez, criar. Mas para criar, você tem que ter formação, que é o que ele tinha. Então, investe em você, cria, cria, cria. Esquece governo, esquece crise, esquece cada dia você tem que estar criando alguma coisa, você tem que estar investindo em você. O que eu fiz hoje para agregar valor a mim, para agregar valor à minha família? O que eu criei hoje? Todos os dias. Claro, você vai descansar também, você vai passear. Vamos ter bom senso. Mas vocês têm que abstrair de crise e governo. Esquece. Não vai melhorar. Não vai acontecer nada de extraordinário. Vai acontecer com você. Você tem que agregar valor. E agregar valor hoje não é só fazer curso, fazer isso, fazer pós-graduação. Isso é bom. Mas você agrega valor de todas as formas. Você agrega valor estudando, você agrega valor lendo livros, você agrega valor participando, você agrega valor. Tem diversas formas hoje. Ao mesmo tempo que o ensino formal está cada vez pior, você hoje aprende como você quiser, está tudo aí para você para aprender. Cara, eu ia na Fiocruz,
Quem é do Rio sabe onde é aquela desgraça lá. Na Fiocruz, para estudar, porque lá tinha os artigos do mundo todo de medicina. Então você tinha que sair da sua casa e ir lá na Fiocruz para estudar. Hoje você abre no celular e tem 1 milhão de vezes mais de informação que tinha na Fiocruz. Só não aprende quem não quiser. Então, o recado final que eu queria deixar aqui é: abstrai de tudo. Esquece crise, inflação, governo, política, economia, não sei o quê, e foca só em você e nos seus. Você tem que agregar todo dia. O que eu agreguei de valor? Quando eu falo para investir em valor diversificado, inclui você. Investir em valor é comprar ação de empresa boa, ser sócio, FII de qualidade, tesouro direto, imóveis e você. Investir em valor em você. Valor pode ser diversas coisas. Não é necessariamente só a pós-graduação, não sei o quê, não sei o que. Ela tem diversas formas de valor. Diversas. Hoje em dia, aprender a cozinhar, sei lá, tem diversas formas de valor. Eu dei um exemplo bobo, mas tem gente se virando de todas as formas. Então, cria uma segunda renda, cria uma terceira renda. Uma delas é o seu patrimônio, ações, FIIs, não sei o que, isso é uma renda. Então, todo dia você tem que agregar valor a você mesmo. Todo dia você tem que criar. Então, você pode estar ali no seu comércio e você não está agregando valor e não criando nada. Não vai rolar, mesmo que acabe a crise. Tem um outro criando valor. Ou aquela atividade é como esqueci o nome, de escrever em máquina de escrever, ou de vendedor de galocha, ou seja lá o que for, que não existe mais. Você tem que mudar de atividade. Muitas atividades vão desaparecer. A gente está vendo nesse momento, eu não estou dizendo que vai desaparecer, mas motorista de táxi com certeza vai diminuir. É uma atividade que vai diminuir com certeza. Não há dúvida. Não só por esses Uber da vida, mas porque cada vez as cidades, e você já vê isso lá fora muito, vão ter menos espaço para carro. E mais transporte coletivo e mais andar a pé, andar de bicicleta. Então, se você é motorista de táxi, você tem que estar não só agregando valor e criando na sua atividade para ver como você diferencia, como já criando uma segunda atividade. Porque essa está desaparecendo. Às vezes as pessoas se surpreendem, e eu não gosto de falar de mim, mas as pessoas se surpreendem e como a gente muda as coisas aqui no site constantemente e nem sempre muda certo, às vezes erra, mas não pode parar. Não pode parar. A Baster.com, com as ideias da Baster.com de 10 anos atrás, é totalmente inútil. Totalmente inútil. É totalmente inútil. O que a Baster.com ensinava há 10 anos atrás é totalmente inútil hoje. Só besteira. Para se botar aqui, eu vou dizer que é tudo besteira e vou dar a voadora. E é isso mesmo. Eu daria voadora sem parar em mim mesmo de 10 anos atrás. De 5 anos atrás, talvez. E não quer dizer que eu estou certo, eu posso estar errado, mas se a gente não ficar criando e tentando e você vai errar pelo caminho, você não vai mudar, você não vai andar para frente. Você vai ficar parado esperando alguma coisa acontecer. Não vai acontecer nada com você. Nada.
Parado esperando não vai acontecer nada. Então, guardem essa mensagem final. Todo dia você tem que agregar valor, todo dia você tem que criar. Não importa se você é funcionário público, funcionário privado, empresário, médico, dentista, não importa. Não importa. Todo dia você tem que agregar valor, todo dia você tem que criar, todo dia você tem que correr atrás, todo dia você tem que mudar. O que você está fazendo hoje, provavelmente daqui a 2, 3 anos, não serve mais. Bota isso na sua cabeça e esquece governo, crise, tudo isso, porque você não tem o poder de mudar nada disso. Não estou dizendo que você não possa ter uma participação, não possa querer mudar o governo, não possa querer melhorar o país, participar, não é nada disso. É que participar de manifestação, votar, querer mudar o governo, não tem nada a ver com a sua atividade pessoal. São coisas separadas. Não mistura as coisas. A sua atividade você tem que estar sempre criando e sempre agregando valor. Você tem que ser alguém indispensável para a sociedade ou para um nicho da sociedade para você sobreviver. Você tem que ser indispensável. O que está acontecendo com os taxistas no momento? Que eles não percebem. Eles estão se tornando dispensáveis. E quando você se torna dispensável, como datilógrafo, você pode ser o melhor datilógrafo do mundo, você pode reunir todos os datilógrafos e sair quebrando o computador, não vai adiantar. A mudança você não consegue parar, como eu costumo dizer, quando o mundo muda, ou você muda com ele ou é esmagado pelas mudanças. Não há o que você possa fazer. Não há o que os taxistas possam fazer nesse momento para parar a mudança. Não vão conseguir. Pode conseguir por um período e tal, mas não vão conseguir. E a mudança vai ser injusta com eles? Provavelmente vai, não importa. Vai acontecer da mesma forma. Se sentir injustiçado não muda nada. O que muda é você fazer, pensar o que eu posso fazer para ganhar com o táxi, o que ainda dá para ganhar e o que eu vou começar a fazer para mudar e para ter novas atividades. É só o que você pode fazer. Nós estamos vendo nesse momento uma atividade que pode não desaparecer, mas que vai decair, até mesmo pode vir a ter táxi ou Uber, o que for, sem motorista. Só que não é só isso, as cidades vão cada vez mais privilegiar transporte coletivo, andar a pé, andar de bicicleta. É óbvio, não tem outra forma. Então, não é só a questão de Uber e tudo mais. Então, pare de se sentir injustiçado, porque isso não serve para nada. Pare de ficar frustrado. Você está frustrado porque você espera que alguma coisa vai acontecer, não vai acontecer nada. Pare de ficar esperando que vai melhorar, porque não vai melhorar. E começa todo dia a agregar valor para você, investir em valor e criar, 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 criar. E nesse criar, você vai errar, você vai falar besteira, você vai. Não tenha vergonha. Eu aqui falo besteira, eu posto besteira, aí o pessoal vem, dá voador em mim, humilha e vai, diz, baixa, você está falando mó besteira. Aí, se eu aceito que é besteira, eu falo, falei besteira, e segue em frente. Todo mundo sabe que eu falo besteira. Todo mundo sabe que eu não sei tudo que está cheio de forense aí que chegou aqui há 2 anos, não sabia nada e agora sabe analisar a empresa melhor do que eu. Então, não tem vergonha nenhuma nisso. Mas cria, cria, cria e continua e vai em frente e não desiste e segue, segue, segue. É como um daqueles caras de palestra lá dos Estados Unidos diz: It's not over till you win.
Não acaba enquanto você não vencer. Vá em frente. Esse é o recado de hoje, pessoal. Muito obrigado aí por todos participarem, estarem aí ouvindo essas minhas palavras. Tudo de bom e felicidade.